É isso que agrada a Deus. Então, amados, cada minuto que vocês viverem, o ar novo que entra nos pulmões, o brilho de sol que se renova, as nuvens que formam desenhos maravilhosos, as plantas que crescem, tudo isso é motivo de dar glória a Deus, graças a Deus, antes que venha o dia que percamos. Porque eu estava ouvindo Paul Washer pregando, nunca tinha ouvido esse homem pregar, mas o título do vídeo é uma mensagem chocante. E realmente, ele era novo naquela época, eu não sei de que época é aquele vídeo, hoje ele está velhinho. Mas ele foi um missionário que passou mais de 3 anos na selva peruana pregando o Evangelho. Depois foi para os países comunistas, foi para os países árabes e viu crianças sendo fuziladas para não negar, porque não negaram a Jesus. Ele disse que a última vez que ele viu alguém morrendo assim era um menino, pequeno. Tinha uns 6 anos no máximo. E ele dizia: por favor, não me mate, mas eu não posso negar Jesus. Não me mate, por favor, eu não quero morrer, mas a Jesus eu não vou negar. E ele foi morto. E o irmão estava pregando e realmente a pregação dele é chocante. Porém, ele disse acerca da igreja dos Estados Unidos que a única coisa que poderá fazer aquela igreja voltar para Jesus como uma igreja cristã verdadeiramente será uma grande perseguição ou um grande arrependimento. E na realidade eu vi que o Brasil não está no caminho diferente. Eu tenho pregado isso há vários e vários meses. O Senhor tem me instruído a falar sobre isso. E a igreja do Brasil está numa crise tão ridícula, numa crise pior do que o mundo, por incrível que pareça. Porque quando nós damos mais confiança, mais honra a alguém, como a igreja tem diante de Deus, é para ter, não é? Quando nós damos mais honra e mais confiança a alguém, que ela desonra aquilo que foi lhe dado, que ela pisa aos pés a confiança que lhe deram, isso é pior do que aquele que não teve a confiança. Então é isso que a igreja está fazendo. Está colocando o Evangelho de Jesus junto com o nome dele, junto com o poder e a glória de Deus na lama e pisando em cima. Isso não pode continuar. E Deus não vai ficar para sempre calado. Deus está para se levantar e dizer alguma coisa. E quando Deus fala alguma coisa, ela se cumpre. É verdade. Glória a Deus, porque Ele é paciente. Glória a Deus pela sua misericórdia. Glória a Deus pela sua bondade. Deus é verdadeiramente bom. Aleluia. Que Deus nos salve de uma perseguição. Que Deus nos livre de uma prova para saber realmente quem está com Ele e quem não está. Abra a sua Bíblia. Livro de Romanos, capítulo 8. Vamos ver o que o Senhor fala conosco, porque Deus sempre está interessado em falar com os seus filhos. Aleluia. Aleluia. Talvez você, como pai e como mãe, não saiba o que dizer para os seus filhos, porque eu não sei muitas vezes o que dizer para os meus. Porém, a sabedoria eterna sabe o que dizer a cada momento. Nós só precisamos estar atentos para ouvi-la. Aleluia. Romanos, capítulo 8. Diz assim, a partir do versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus possível, palavra minha, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém,
não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Santo Espírito que em vós habita. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, às vezes eu leio a Bíblia e penso, para que explicar isso? Está tudo tão claro, tudo tão claríssimo, o que o Espírito diz através de Paulo. Não tem segredo. Mas às vezes nós lemos, mas não lemos. Vemos, mas não enxergamos. E ouvimos às vezes, mas não conseguimos entender, não conseguimos discernir. E aí, o Espírito Santo está aqui para nos lembrarmos, para nos fazer lembrar o que é vida, o que traz de vida, o que realmente importa. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Olha o Senhor agora, agradecendo Ele pela Sua Santa Palavra, pelo que ela pode fazer em nós. Aleluia. Que o Espírito Santo me ajude a orar com você. E se você achar que deve orar as palavras que saírem dos meus lábios, ore. Eu não sei o que, mas o Senhor sabe. Pai, amado Pai, obrigado, Senhor, pela nova vida que nos dás através da Tua Palavra, pela lavagem que fazes, ó Deus, dos nossos pecados pela Sua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo Espírito de vida, pela lei que este Espírito traz ao nosso próprio corpo e pela forma como Ele nos guia ao caminho de Te agradar, Senhor, porque aquele que está na carne não poderá Te agradar jamais. Então, amado, que nós possamos andar nessa dimensão espiritual revelada na Tua Palavra. Senhor, não podemos chegar lá sozinhos. Deus, não enxergamos e não sabemos o caminho com o nosso coração, mas o nosso espírito, guiado pelo Espírito Santo, pode subir até este alto caminho e caminhar acima do pecado, acima dos desejos da carne, acima dos demônios e das suas loucuras. Nós, guiados pelo Espírito Santo, podemos caminhar na luz que vem de Ti, na luz em que Tu estás, e continuar assim, Senhor. Então, em nome de Jesus, receba a nossa gratidão pelo que a Tua Palavra nos revela. Obrigado, Senhor, porque não há nenhuma, aleluia, nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Nenhuma. E eu Te agradeço, Senhor. Ah, Deus, como eu desejo que todos os homens cheguem a conhecer esta verdade e se salvem. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus. Aleluia.